Olá, amigos. Seja bem-vindo a mais um programa Vida Nova aqui pela TV Mundo Maior. Este programa, você sabe, nós tratamos da dependência química, que é uma doença que normalmente causa muitos transtornos mentais, traz problemas de instabilidade emocional para o dependente químico e problemas de relacionamento no seio de sua família. Mas também a dependência química traz problemas com relação à matéria, ao corpo, doenças físicas que são a consequência do uso do álcool durante muito tempo. É o assunto que nós vamos ver hoje, na entrevista que o nosso companheiro Zé Carlos vai fazer com o Dr. Antônio Shiramato. Vamos então à entrevista. Bem, gente, para falar do nosso tema, nós estamos aqui com o Dr. Shiro. O Dr. Shiro é um médico especializado em dependência química, muito conhecido também, né? Falou em Dr. Shiro, leva lá no Dr. Shiro. Quem vai fazer... Doutor, o nosso tem complicações físicas e a gente não precisa ser muito esperto para, quando a gente está andando na rua, ver alcoólatras em terceira fase, todo deteriorado. A sociedade nem liga mais, inchado. A gente fica olhando. Que doenças são aquelas? Quais as complicações mais comuns daquele que ingere álcool, que tem uma ingesta pesada? E por que o álcool é tão agressivo, assim, tão tóxico? É que ele finge ser um alimento no organismo e quando chega a absorver a primeira fase no estômago, 10% é absorvido no estômago, 90% é absorvido no intestino. Diretamente, ele age em dois circuitos. O primeiro circuito é no estômago, que ele é decomposto para outra substância. 10%, 90% é no intestino e cai dentro do sangue. Ele tem uma ação direta sobre o aparelho digestivo, indiretamente, quando cai no sistema circulatório, ele age em todos os órgãos, principalmente o foco desse órgão chama-se hepático. Fala um pouquinho do fígado, doutor, porque o alcoólatra, a gente que lida com grupos anônimos e tal, no geral a pessoa quando chega está com uma barriguinha um pouquinho maior, né? Então ele bate aqui no fígado. Não, qual a função do fígado para aquele que está usando o álcool? O que o fígado faz? Qual a função dele? Todo brasileiro pensa que o fígado é um órgão frágil, porque para o brasileiro tudo é fígado, e não é isso não. O fígado é um órgão, é um pâncreas, é uma glândula secretora de produtos necessários para funcionamento normal do organismo. Ele que faz todas as reações químicas que seu corpo necessita. Ele deposita e fabrica em torno de 500 substâncias necessárias para o nosso organismo, manutenção do nosso organismo. Esse depósito, com álcool, ele é detonado. Ele destrói essa lesão degenerativa que nós falamos, dos hepatócitos, que são células básicas da constituição do fígado. Esse fígado, quando se deposita o açúcar, carboidrato, principais alimentos como carboidratos, que são açúcares, glicose, deposita proteína, em carne, ovos e leite, deposita lipídios, que são as gorduras, que são 3 alimentos fundamentais na qual o organismo necessita para o seu funcionamento natural. Libera calorias. Mas o álcool entra como 4º elemento. Ele engana o fígado e o organismo, fazendo um auê e deposita lá, o fígado deposita ali também. Ele passa por lá, deposita e faz o metabolismo do fígado ali. Não, de repente ele descobre, não presta, isso aí está me detonando, está me deteriorando, ele é tóxico. Aí ele transforma em outro metabólito chamado acetaldeído, lá no fígado, através de uma enzima que ele produz, chamado HDL. Transforma em aldeído acético. Mas esse maldito aldeído acético é pior do que ele, que o álcool. Aí ele vai transformando em outras substâncias. O acetato é um sal. Depois ele transforma em ácido acético, que é o vinagre. Depois, como qualquer produto alimentar, é transformado em água, que sai pela urina e a transpiração e pela respiração. E com isso, o senhor está dizendo que o fígado ele vai se especializando assim em eliminar álcool? Seria isso? Infelizmente, o alcoólatra
12,2% nasceram com uma deficiência de uma enzima que o fígado não fabrica, chamado ALDH. Essa enzima, o alcoólatra nasceu com pouca substância, ele não produz uma quantidade suficiente que ocorra uma liberação, uma transformação total para água e gás carbônico, como todos os alimentos. Então fica retido, infelizmente fica retido o álcool nessas duas substâncias, tóxica, tremendamente tóxica, para o fígado e para o cérebro e para o organismo, álcool e acetaldeído, o segundo produto. E quais seriam as doenças mais comuns do fígado, devido à Então, a pior delas todas chama-se infiltração gordurosa, que deposita gordura ali que ele não trabalha, ele substitui, ele expulsa. A gordura, não vou trabalhar com você não, porque você é inconveniente, você libera muito pouca energia, caloria, por que eu quero você? Então o fígado começa já a usar a gordura que está ali, chama infiltração gordurosa. A segunda é hepatite. Hepatite é inflamação do hepatócito, aquele quadro que o indivíduo fica amarelo, ictérico, todo mundo vê, fica amarelinho, que nem o Hulk, ele fica cansado, suado, fadigado. Depois, quadro que é lesão total do fígado, na qual o depósito excessivo da gordura ocorre envelhecido, ela torna-se uma célula detonada, destruída, e ocorre uma fibrose, endurecimento do fígado, e todos os vasos, todo o sistema do fígado não funciona mais. Por isso que dá uma hipertensão portal, o indivíduo fica com pressão alta, que um sistema de canalização sistêmica, ele é fechado. Se tem um órgão impedido, endurecido, fibrosado, logicamente que a pressão vai ter que bater, ele compromete o coração e o rim. Por isso que tem lesão com o senhor está dizendo que uma deficiência no fígado vai causar um monte de doenças, nós vamos ver isso no próximo bloco. Exatamente. Mas eu gostei quando o senhor falou, quer dizer que deposita gordura, isso quer dizer que os sais minerais, as proteínas da alimentação não são mais usados? Não. Aí vai causar um monte de danos, nós vamos ver isso no próximo bloco. Tá legal, bom, doutor? Tá legal. Vamos ao nosso intervalo. Meu nome é Delma, eu trabalho aqui no Clube Amigos da Boa Nova há 3 anos. E durante esse tempo, nós recebemos muitas ligações necessitando de ajuda. O que mais me marcou foi de uma pessoa que estava muito deprimida, infeliz, desempregada. Então, ela começou a preparar, né, o veneno, colocou um copo de água em cima da mesa e ela ouviu alguém bater na porta. Aí ela falou, não vou atender. A pessoa tornou a bater na porta. Ela desistiu, né? Falou, eu vou lá, vou despachar logo essa pessoa para tomar logo o veneno. E quando ela estava chegando perto da porta, a pessoa colocou um panfleto embaixo da porta. Era o panfleto da nova. Quando ela viu que era uma programação espírita, ela ficou chocada. Nesse momento, ela tirou toda essa ideia da cabeça. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões a força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 697 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo, a internet
não tem nada. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. O álcool é considerada a substância psicoativa mais popular do planeta. Por conta disso, as consequências são devastadoras no organismo. No que diz respeito aos efeitos físicos, podem ocorrer alterações no sangue, como hemorragias, lesões cerebrais, câncer e problemas de fígado, como a hepatite, uma das lesões mais sérias decorrentes do abuso da bebida a longo prazo. Inúmeros os problemas decorrentes do excesso do álcool. Isso acontece porque o álcool é absorvido rapidamente pelo organismo. Uma quantidade considerável é absorvida já no estômago. Cerca de 90% é metabolizado no corpo e entre 5% e 10% é eliminado pela urina e pelo ar. Casos avançados do alcoolismo pode levar o dependente à morte. Dados mostram que o alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. O álcool também representa a porta de entrada para o uso de outras drogas. Uma das questões mais alarmantes é que o consumo de bebidas alcoólicas tem começado cada vez mais cedo. A média atual é de 13 anos. Tornando cada vez mais jovens e adultos portadores de uma doença crônica chamada alcoolismo. Faça você como eu, seja também um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e assim você vai auxiliar a TV Mundo Maior a divulgar a doutrina espírita. Clube Amigos da Boa Nova. Para ser sócio você liga 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. E agora nós vamos continuar com o programa Vida Nova e com entrevistas sobre o tema Consequências Físicas do Alcoolismo. Bem, nós estamos de volta aqui com o Dr. Chiro. Dr. Chiro, o senhor estava falando que o fígado, ele na verdade, ele passa a funcionar só olhando para o álcool. Ele fica ali, o negócio dele é, primeiro, fazer a metabolização, transformar em água, xixi, gás carbônico. E quando vem o arroz e feijão, passou lá arroz e feijão, hambúrguer, ele não liga mais para isso? Você só está dizendo então que o
base de álcool? Existe um mecanismo, devido à deficiência dessa substância, dessa enzima no fígado, chamado LDH, o povo tem um conceito errado. A dependência ocorre porque ocorre uma adaptação cerebral, na qual também o dependente químico nasceu com uma certa deficiência num circuito chamado o circuito da recompensa. Esse aldeído combina com uma substância chamada endorfina do cérebro, que nós damos o nome de sistema do prazer, é mediado por uma substância chamada dopamina, ele combina e forma uma terceira substância chamada TIC, que nada mais é que uma morfina formada. Por isso que ocorre uma dependência física muito grande. Não é uma brincadeira, não. Hoje é considerado mesmo uma doença, não um mau caráter como a teoria moral quer nos impedir. Viu, doutor? A gente falando sobre a complicação clínica mesmo, lesões anatômicas, órgãos, a gente ouve falar, o leigo, né? Ouve falar, não, o álcool queima neurônio. O que é isso? O que acontece com o nosso cérebro? Tem lá, sei lá, 1 quilo e pouco e tal. No alcoólatra de longa ingestão, está bebendo já há 20, 30 anos, como é que está o dele? 20 a 30 anos com uma substância tóxica como ela é. Imagina a toxicidade da substância. Nós usamos isso para desinfetar, para fazer asepsia da injeção. Nós limpamos até mancha de carpete. Agora imagine que ele faz neurônio, uma substância, local muito irrigado. O álcool age diretamente, lesão cerebral, ocorre lesões de neurônios. Mas hoje, há uns anos para cá, o cientista tem provado que ocorre uma neurogênese. Que é Fabrica-se novos neurônios. Antigamente, achava que não era definitivo a quantidade de neurônios. Mas quer dizer que há uma atrofia, mas depois, quando ele para de beber, ele pode novamente... Pode formar esses neurônios que não estavam a ser usados, ele pode formar novos neurônios e novos circuitos. Mas para isso ele precisa trabalhar, ele precisa fazer recuperação, quer dizer, é uma... Lógico. Uma plasticidade. A abstinência né? total chama neuroplasticidade, neuroplastia. Mas isso aí não quer dizer que, depois que ele chegou à demência, doença que ele poderá levar à degeneração do tecido cerebral, ele está louco. Nessa fase aí não tem mais jeito não. Doutor, e a questão aquele barrigão, um barrigão, parece um barriga, o pé inchado, o pessoal, o pé inchado, o pé redondo, ou pudim de pinga, ou redondinho. O que é aquele inchaço? De onde vem aquilo? Tudo vem, é fundamental em no estudo de dependência química, álcools e drogas, é necessário saber que ele é um fator que leva à nutrição, porque ele libera 16 calorias em 1 grama. E outras substâncias que mais energia e caloria ele libera é o carboidrato, que são açúcares, e o lipídio, que são as gorduras. Liberam, em média, 8 calorias. E não precisa ainda ocorrer um processo digestivo na mastiga, ele é sólido. Você não precisa nem mastigar, que nem o Eugênio, comê-lo, entendeu? Se fosse líquido. Então, ele bebe e o organismo começa a substituir o álcool pela alimentação. Lógico, isso, ele é mais fácil. E daí? Ele é mais fácil. Então, o que acontece? Esse álcool é tremendamente tóxico, ele expulsa todos os componentes alimentares por um mecanismo de feedback que nós temos entre o sistema central e todo o nosso sistema glandular. Ele inibe a fome, ele dá uma sensação de fome, mas ocorrem lesões em todo o organismo. É um dos fatores que levam o indivíduo à dependência, esse efeito anestésico do cérebro. Ele engana, ele consegue enganar. Entendeu? Então ele começa a ficar desnutrido, com imunodeficiência. Aí vem todas as outras complicações físicas, que na verdade a gente não pode pensar só no problema físico, que ele tem problema psicológico, além dos problemas sociais e psiquiátricos. Uma coisa que muitas vezes leva o dependente a tratamento, o dependente de álcool, é a questão do vomitar sangue. Faz vômito de sangue. O que é isso? O vomitar sangue está fibrosado o fígado. Eu falei que tem um sistema de canais. Está travado ali. Está travado. Encontra um organismo lá que está fibrosado, que é o fígado, que todo alimento aproveitado, todo o resto, primeiro passa pelo fígado para chegar até o coração mandar pulmão e fazer novo circuito, coração, sistema corporal. E o que dizer, a parte que você interessa então, mais? Então, mas aí vem o vômito. Por que vem o vômito? O vômito vem nada mais por vasinhos que formam calibrinho, tamanho de uma agulha, micro,
ele torna-se desse tamanho. Por quê? Tá Aqui. Porque está preso aqui, ele sai pelas laterais. Ele tem que chegar em algum lugar. O lugar é o coração. Então ele faz novos trajetos na qual ocorre, ele estoura. Estrangula e... Ocorre uma hemorragia. Mas a hemorragia não pode ocorrer só nisso também, não. Isso é bom que acontece, o cara vai a tratamento, ele começa a ele vomitar, pensa ele fica com medo de morrer. Ele pensa que é o fígado, ele está vomitando o fígado, mas não é não. É uma varize do esôfago que estourou, entendeu? Doutor, precisa inchar o pé para ir a tratamento? Tem gente que fala assim, não, eu ainda estou bebendo controlado e tal. Que doença é essa? Ela é progressiva? Está faltando um minuto só para terminar o nosso programa. Precisa chegar nessas complicações todas, doutor? Não precisa, se nós fizermos uma prevenção, conscientização da população e ter essa cadeira dentro das faculdades, em todas que mexem com a saúde. Inclusive profissionais não da saúde também. Pode ser todos chefes ou administradores. Em todos os locais tem que ter, como cadeira obrigatória, a prevenção. Porque tem 12% da população que tem essa predisposição hereditária, que já existe comprovações científicas que ele nasceu com uma predisposição como uma diabetes. Mas ele só desenvolve porque não existe prevenção e a cultura nossa só faz apologia. Tá não mostra a complicações reais que existem tal excessiva do álcool. Nós agradecemos aos esclarecimentos e vamos continuar com o nosso programa. Um abraço. A doutrina espírita nos ensina que existe a lei de ação e reação. Segundo essa lei, todo ato que nós cometermos hoje vai trazer uma consequência no nosso futuro. Se o nosso ato, a nossa atitude for algo bom, algo produtivo, logicamente nós vamos colher bons frutos no futuro. No futuro também teremos algo bom em nossas vidas. Mas se hoje, com o nosso ato, nós estamos prejudicando o nosso próximo, prejudicando a nós mesmos, logicamente vamos colher também consequências da mesma natureza, consequências negativas e vamos passar por dificuldades no nosso futuro. Esta é a lei de ação e reação que nos ensina a doutrina espírita. Se você for no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, você vai ver que ele nos ensina que tem as causas das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. Como causas atuais, é fácil da gente compreender. Se você pega um carro e sem responsabilidade nenhuma sai andando aí a 200, 300 km por hora, encontra aí um poste na esquina, logicamente já é uma consequência do ato que você está cometendo naquele momento. Mas se você está passando por uma dificuldade qualquer, um sofrimento, e você através de uma reflexão não encontra qual foi a sua atitude que pode ter provocado aquilo, uma doença, uma enfermidade ou uma outra dificuldade, certamente esse seu ato aconteceu em vidas pregressas, passadas. Você não se lembra hoje, mas ele aconteceu. Agora, a consequência ela não deve ser vista assim como um castigo, mas sim como uma forma de aprendizado. A vida nos traz a consequência para nos aprender, para que nós possamos aprender a dimensionar os nossos atos de forma que possamos contribuir para o bem da vida comum de todos aqueles que conosco convivem. Logicamente, se passamos por dificuldades, e todos nós passamos, qual é o ser humano que passa pela vida sem ter uma dificuldade, sem passar por um sofrimento, sem passar por um problema qualquer? Isso significa que todos nós estamos no caminho para aprender, todos nós estamos para crescer. Se você assumiu compromissos com as drogas, assumiu compromissos com o álcool, logicamente estará colhendo consequências hoje, problemas físicos, enfermidades, problemas de relacionamento familiar. Mas você tem que analisar que você pode mudar isso, fazer uma proposta de mudança. Segundo a lição de Pedro, na sua epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: tende perseverante entre vós a caridade mútua, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então você pode começar com uma nova proposta de vida. Gaste a sua energia auxiliando o próximo, gaste a sua energia buscando aprender a doutrina espírita, buscando aprender coisas boas para a sua vida no futuro. Faça uma proposta de vida, mas comece hoje, comece agora a modificar a sua vida. Se você realmente tiver uma proposta de mudança de vida e começar a redirecionar os caminhos
vida, procurar uma religião, procurar rever os valores éticos e morais da sua vida, certamente você encontrará forças para vencer o alcoolismo. Obviamente, junto com isso, o auxílio dos profissionais da área de saúde, o auxílio dos religiosos que poderão lhe auxiliar. Vai lá, com certeza Jesus te auxiliará a vencer todas as dificuldades. Até o próximo Vida Nova.